Você se lembra de Nelson Mandela ter morrido nos anos 80 na prisão? Se sim, você não está sozinho. Milhares, talvez milhões, de pessoas em todo o mundo compartilham exatamente essa mesma lembrança. Só tem um problema. Mandela morreu em 2013, décadas depois de ser libertado e se tornar presidente da África do Sul. Essa discrepância entre o que lembramos e o que supostamente aconteceu é conhecida hoje como Efeito Mandela, um fenômeno tão estranho que desafia a memória, a ciência e, talvez, a própria natureza da realidade. Tudo começa com uma dúvida inocente. Sempre foi assim? Mas essa dúvida, quando compartilhada em massa, revela algo mais profundo. Como pode tanta gente lembrar do mesmo erro, com tanto detalhe? O efeito Mandela ficou famoso por envolver nomes de marcas, falas icônicas de filmes, eventos históricos e até partes da Bíblia. Você está certo de que o Pikachu tinha uma ponta preta na cauda? Ou que C-3PO de Star Wars sempre foi todo dourado? Pode parecer apenas erro de memória. Mas, e se não for? E se estivermos lidando com algo muito maior? Um sinal de que a realidade que percebemos não é tão estável quanto imaginamos. Neste vídeo, vamos investigar as causas, as teorias, os mistérios e as possíveis implicações de um universo onde as lembranças não coincidem com os fatos. Você está pronto para descobrir se o mundo em que você vive foi alterado? Vamos começar pelo básico. O que é considerado um caso clássico de efeito Mandela? Os exemplos são muitos. E o mais assustador é que, quanto mais você procura, mais parece que algo realmente mudou. Você lembra da frase do Darth Vader, "Luke, eu sou seu pai"? Pois na realidade ele diz, "No, I am your father". Você lembra do logotipo da Ford ter uma curva estranha no F? Ele sempre teve. Mas você jura que não era assim? Temos ainda o famoso caso do monopólio, o mascote com monóculo, que nunca teve. Ou da marca Kit Kat, que nunca teve o traço entre as palavras, apesar de muita gente se lembrar disso. Esses detalhes parecem pequenos, mas quando milhões de pessoas os lembram da mesma forma, com a mesma convicção, algo chama a atenção. E não é só com cultura pop. Algumas pessoas se lembram de países estarem em posições geográficas diferentes. Outros juram que certos versículos bíblicos mudaram, mesmo tendo decorado desde a infância. O ponto comum é sempre o mesmo. A lembrança parece clara, exata, emocionalmente real, mas não condiz com os registros atuais. Como explicar isso? Seria um grande erro coletivo de memória? Ou há algo mais profundo e invisível em jogo? Para a ciência convencional, o efeito Mandela é um fenômeno psicológico. Segundo neurocientistas, nosso cérebro não grava memórias como um disco rígido. Ele reconstrói, interpreta e até preenche lacunas com suposições baseadas em padrões anteriores. Esse mecanismo se chama falsa memória. É como um sonho. Você acredita que viu, sentiu, viveu, mas nada aconteceu. E quanto mais emocional for a lembrança, mais confiante você estará, mesmo que ela seja falsa. Mas há algo estranho aqui. As falsas memórias costumam ser individuais. O que diferencia o efeito Mandela é que milhares de pessoas compartilham os mesmos erros com detalhes específicos. A ciência responde: isso pode vir da exposição a informações erradas compartilhadas em massa, como memes, boatos e mídia antiga. Mas essa explicação ainda não convence quem vivenciou o fenômeno de forma visceral. Por que tantas pessoas se lembram com segurança de algo que nunca aconteceu? E por que tantas dessas memórias envolvem elementos que marcam a infância, a identidade cultural ou a espiritualidade? A ciência pode chamar de erro cognitivo. Mas quem já sentiu essa fratura entre memória e realidade, sabe que a sensação é outra. É como se o universo tivesse mudado silenciosamente, e só alguns perceberam. Se não é apenas um erro de memória, o que pode ser? Uma das teorias mais ousadas é a do multiverso. A ideia de que existem múltiplas realidades coexistindo, e às vezes, partes de uma versão vazam para outra. Nesse cenário,
Sua mente carrega lembranças de uma linha temporal diferente. Talvez você tenha mudado de realidade, sem perceber. Outra teoria fala em simulação digital. Vivemos dentro de uma espécie de programa ultra avançado, e o efeito Mandela seria resultado de patches ou atualizações feitas no sistema. Algo como um erro de código, ou uma edição proposital na realidade. Também há quem veja isso por um viés espiritual ou esotérico. Mudanças vibracionais na consciência coletiva, alterações de dimensão, ou acessos intermitentes a registros de uma realidade mais profunda, como se o véu entre os mundos estivesse ficando mais fino. Independentemente da teoria, o padrão é sempre o mesmo. Alguém alterou algo, e a realidade não é tão sólida quanto acreditávamos. A pergunta que fica é: estamos percebendo erros em nossa mente? Ou rachaduras num universo cuidadosamente montado? Vamos voltar ao cérebro. O órgão que interpreta tudo: tempo, espaço, verdade, mentira. Imagine que sua mente seja um navegador, e a realidade, um site que pode ser atualizado a qualquer momento. Se o site muda, e o navegador continua com a versão antiga em cache, você verá algo que ninguém mais vê, ou lembrará de algo que já foi modificado. E se o efeito Mandela for a consciência carregando versões antigas da realidade? Existe um fenômeno conhecido como preservação de memória quântica. Em experiências com partículas subatômicas, alguns cientistas observaram padrões de comportamento que se repetem, mesmo após a reinicialização do sistema. É como se a informação, de algum modo, sobrevivesse ao colapso da própria realidade. Isso levanta uma ideia inquietante. Será que a mente humana tem acesso a um registro não linear do tempo? Seria a memória uma prova de que o tempo, como conhecemos, não é absoluto? Se o passado pode ser reconstruído de formas diferentes por cérebros diferentes, talvez o que chamamos de realidade seja apenas um consenso temporário. E o efeito Mandela? Um bug, um lembrete, ou uma falha de sincronia entre a mente e o mundo? Talvez o lado mais controverso do efeito Mandela esteja nas escrituras sagradas. Milhares de pessoas alegam que versículos da Bíblia mudaram sem explicação. Palavras antes familiares agora soam estranhas. Versículos citados por décadas hoje não existem, ou aparecem com frases alteradas. Exemplo: o famoso versículo de Isaías 11:6. Muitos lembram de: o leão habitará com o cordeiro. Mas hoje está escrito: o lobo habitará com o cordeiro. Seria isso uma simples confusão? Ou uma edição mais profunda? Religiosos mais céticos dizem: é memória falha. Mas quem cresceu ouvindo versículos todos os domingos não se convence tão facilmente. E se os textos sagrados forem pontos fixos de ancoragem da realidade? E se, ao serem alterados, toda a percepção histórica e espiritual for afetada? Alguns estudiosos veem isso como um sinal dos tempos. Outros acreditam que há interferência deliberada em arquivos sagrados para enfraquecer o simbolismo espiritual da humanidade. Mas se uma simples mudança de uma palavra já gera esse impacto, o que mais pode ter sido alterado e ninguém percebeu? Essa teoria não é mais ficção científica. Grandes nomes da tecnologia e da física já consideram plausível que estejamos vivendo em uma simulação. Se for verdade, o efeito Mandela pode ser o sintoma de reedições sutis na nossa realidade digital. Imagine isso. Alguém ou algo, por algum motivo, reprograma uma parte do mundo. Talvez para corrigir um erro. Talvez para testar uma nova variável. Mas como em qualquer sistema, nem todos os dados são apagados com sucesso. E as memórias persistentes são os vestígios da versão anterior. Você lembra? Porque estava acordado quando a realidade foi editada. A ideia é perturbadora, mas também libertadora. Se estamos em uma simulação, temos mais controle do que imaginamos. Podemos aprender a perceber os sinais, questionar padrões, romper com programações. O efeito Mandela, nesse contexto, é um glitch, mas também uma pista. Uma oportunidade de ver as engrenagens do mundo em movimento.
E talvez, pela primeira vez, fazer perguntas que nunca foram permitidas. E se o efeito Mandela não for uma falha? E se for intencional? Uma maneira de nos alertar, de quebrar o encanto da realidade que tomamos por garantida. E se cada memória divergente for um chamado à consciência? A verdade é que, mesmo com todas as explicações possíveis, neurológicas, quânticas, espirituais ou digitais, ainda resta o mistério. O que mais pode estar sendo alterado enquanto você assiste este vídeo? Talvez essa não seja a primeira vez que você ouve isso. Talvez você já tenha estado aqui antes. Talvez o efeito Mandela seja uma rachadura na simulação. Ou talvez seja o início do despertar. Agora, comente aqui embaixo. Qual efeito Mandela você já vivenciou? Qual te deixou mais em dúvida? Se esse vídeo mexeu com você, curta, compartilhe com quem também desconfia que algo está errado. E inscreva-se no canal Contos e Conexões. Aqui, a dúvida é o início da verdade.